Deixa ela contar. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Deixa ela contar. Somos um grupo de amigas e engenheiras que se uniu para dar voz a histórias de profissionais incríveis e inspirar mais mulheres por aí. Então pegue seu café, sinta-se à vontade e vem com a gente no Deixa ela contar. Em comemoração ao Dia do Engenheiro Químico, que foi celebrado em 20 de setembro, nosso papo de hoje será sobre essa profissão e seus principais desafios. As possibilidades para o engenheiro químico são infinitas: alimentos, cosméticos, combustíveis, farmacêuticas, polímeros, entre outros, tanto na indústria quanto na vida acadêmica. Mas mesmo com inúmeras possibilidades, vocês sabiam que as mulheres representam apenas 39% de todos os engenheiros químicos cadastrados no CREA? Assim, para deixar essa conversa mais rica, trouxemos duas engenheiras químicas. Aline Machado, que se formou na UFRGS e atua como engenheira de processos, e Suzane Zaia, também formada pela UFRGS com 30 anos de experiência. Suzana foi a segunda mulher do Polo Petroquímico de Triunfo e hoje é engenheira especialista em processos. Elas irão nos contar um pouquinho sobre suas profissões na prática. Olá a todas e a todos, eu sou a Tuane, meio paulista, meio carioca. Me formei em Engenharia Química pela UFRJ. Hoje estou no Rio de Janeiro e é dia de compartilhar a história de duas engenheiras químicas inspiradoras. Aline e Suzana, sejam muito bem-vindas ao episódio de hoje do Deixa Ela Contar. Olá, pessoal. Vamos curtir esse momento com vocês aí. Espero que a gente possa trocar umas ideias. Eu e a Aline, eu sou a Suzana. Eu sou a Aline, sou colega da Suzana, venho conhecendo e trabalhando com essa mulher incrível aí faz mais de 2 anos. E agradeço a Tuane e o pessoal também que está envolvido no projeto por nos convidar a participar hoje e contar um pouquinho da nossa história e nossa experiência para vocês. Ah, maravilha, incrível. Estou muito feliz em poder conversar com vocês em comemoração ao nosso dia, né, o Dia do Engenheiro Químico. Bom, para começarmos, vamos conhecer melhor então vocês, mostrar para os nossos ouvintes. Suzana, conta um pouquinho pra gente quem é a Suzana, no que você acredita, quais são as suas visões de mundo. Tuane, eu sou, engenheira química, né? Eu tenho 54 anos, eu tenho 2 filhos, um filho de 21, uma filha de 16. Meu filho também faz engenharia, só que é civil, a filha também acho que vai no mesmo caminho. Eu sou formada há 32 anos, me formei pela URGS, aqui no Rio Grande do Sul, e tenho já 30 anos de carreira, vamos dizer assim, né? Muita coisa aconteceu e eu acredito muito nas pessoas, né? Até a Ali falou ali que ela me conhece há 2 anos e no momento que eu acredito nas pessoas e a gente passa a confiar nas pessoas e ver o potencial das pessoas, isso é que me faz seguir para frente, né? Então, o que eu acho mais importante é estar aqui nesse mundo para quê? Para entregar alguma coisa para o mundo, para os outros, não é só para a gente. Então, seja através do trabalho da gente, seja com a família, com os amigos, a gente está aqui para deixar alguma coisa de bem para o mundo. Então, isso eu curto muito nas pessoas, sabe? Quando ela tem uma entrega forte, profissional, pessoal, como amiga, como familiar. Então, essa é a visão que eu tenho. Legal, Suzana, eu sou super de acordo, né? Eu acho que as trocas interpessoais que a gente tem, quando a gente percebe que a gente deixa um pouquinho da gente no outro e o outro deixa um pouquinho na gente, a gente vê a importância desse relacionamento e como juntos a gente consegue agregar mais, né, valor ao mundo. Exatamente, Tony. E só para já aproveitar o gancho, né? Eu tenho 30 anos, então a gente tem poucas engenheiras mulheres, existiam no passado poucas engenheiras mulheres. A gente, como mulher, a gente tem outra forma de encarar as coisas, de enxergar isso, né? Muito legal que à medida que foi passando a minha carreira, foram entrando outras, e muda muito a história, sabe? Depois eu conto um pouquinho mais. Maravilha, estamos curiosos aí para as próximas trocas. Aline, agora conta um pouquinho pra gente sobre você, quem que você é, no que você acredita. Então, eu também tenho formação de engenharia química na URGS, aqui no Rio Grande do Sul. Tenho 26 anos, estou beirando os meus 27, faltam aí alguns diazinhos para o meu aniversário. Sou uma pessoa, apesar de extremamente direta e prática, extremamente sensível também.
Sou muito ligada à minha família e aos meus amigos, e acho que boa parte disso eu desenvolvi também com as minhas experiências, com outras pessoas também que me ensinaram muito que família e essa troca, esse senso coletivo são muito importantes. Então, acho que basicamente isso me define. Sou fissurada em cachorros, assim, tenho uma dogzinha que adotei, então sou fanática por animais. E com relação ao que eu acredito, não combinei nada com a Suzana, mas acredito muito nisso tudo que ela falou e acho até que, assim, a minha visão é que o mundo, ele na verdade é um reflexo daquilo que cada indivíduo é. Então, a gente não pode querer um mundo muito justo, igualitário, se a gente não age de forma correta e ética no nosso dia a dia. Então, é basicamente nisso que eu tento fazer todos os dias, agir da forma mais correta e me preocupando com as pessoas também. Então, isso é o que eu acredito. Perfeito, eu concordo 100%. Entrando um pouquinho agora num papo mais especialista, eu sei que muita gente tem dúvidas sobre o que uma engenheira química faz na prática. Tem muita gente que acaba entrando na graduação pelo simples fato de gostar de química, física e matemática, mas a gente sabe que vai muito além disso, né? Então, vamos lá. Para vocês, o que afinal faz uma engenheira química na prática? É isso mesmo, Tuane. A gente, quando entra, é engraçado. A gente acha, eu gosto de física, eu gosto de química, eu gosto de matemática. Legal. Olha só, eu vou dizer a minha situação, o que aconteceu. Quando eu escolhi engenharia química, eu nem sabia. Na época, a gente não sabia muito bem o que era engenharia química, né? Então, todo mundo entrava assim, mais ou menos. E hoje já tem, né, esses trabalhos, cursos, fóruns, etc., universidades, portas abertas, que explicam um pouco mais o que é. Mas, na realidade, quando a gente entrava, no meu tempo, né, ninguém sabia exatamente o que era. Mas, felizmente, né, eu acertei, eu gostei, eu passei a ver que a engenharia química é o que eu queria mesmo. Então, o que é o engenheiro químico na prática, né? Podemos até trabalhar com a química em si pura, mas não é o foco. O que a gente trabalha com muitos processos, operações, está muito ligado à indústria. A indústria que a gente vai falar um pouco mais, né? Indústria de alimentos, petroquímica, uma série de indústrias. Então, o que o engenheiro químico faz? Tudo aquilo que transforma alguma coisa em outra forma, ligado a esse ramo, né? Que tem alguma afinidade com química, com processo, operações, o engenheiro químico está envolvido. Então, por exemplo, petróleo, né? Todo mundo conhece petróleo tem que ser tratado para ele virar uma série de outras matérias, né? E para isso precisa ter projeto. Quem faz projetos para essas indústrias são engenheiros químicos, basicamente. Precisa ter pessoas para conduzir aquilo, para fazer estudos de melhorias. Quando tem problemas de segurança, garantir projetos e estudos, avaliações de segurança, de melhoria, de continuidade operacional desses processos, qualidade do produto que a gente está entregando, seja lá qual for a empresa que for. Tudo isso o engenheiro químico pode estar envolvido. Então, a gente trabalha muito com processos e projetos, tá? Nas diferentes indústrias que a engenharia química tem atuação. Claro que a gente gostar da matemática é mais aquela questão do raciocínio, né? Fazer pensar, ter uma visão crítica em cima de um assunto, né? Esse é o papel do engenheiro químico. Isso é uma coisa que ninguém conta pra gente na entrevista, tá? Ou quando a gente está se preparando, assim, que existem essas N áreas, que nem ela falou, segurança, qualidade de produto, engenharia de produto, processo, produção. São várias áreas que tu encontra dentro da mesma empresa. Sim, vão evoluir junto num projeto, muitas vezes, e vão desenvolver o mesmo projeto em áreas diferentes. Aí você vai lá e acha que engenharia química faz tudo, né? Pega o projeto desde o início, faz a segurança, faz a análise de risco, aí detalha o projeto, faz as análises dos trocadores, implementa, faz... Não. Você vai cuidar de uma etapa, de uma parte, dependendo de qual você está. Só que daí, quando as pessoas explicam, parece que tu vai fazer tudo isso. Mas, basicamente, você vai estar num pedaço lá. O que a Suzana comentou dos engenheiros de projetos são, por exemplo, engenheiros especializados em áreas e aí vamos auxiliar. A gente é engenheira de processo, a gente cuida muito mais do processo, né, da planta. Então, a gente tem essas ideias e a gente, com o auxílio desses outros engenheiros mais especialistas, a gente desenvolve um projeto maior. Mas é bem engraçado que quando tu tá numa entrevista, eles comentam assim, você vai fazer isso? Nossa, que sensacional, né? Vou participar de tudo. Mas chega lá no fim, você começa a entender que
o nosso trabalho vai até um certo ponto e a gente tem como influenciar até um certo ponto. É bem diferente, ninguém conta para nós, só vê na prática mesmo. É isso que ele falou. Na empresa que a gente trabalha, especificamente, tem engenheiros químicos em várias áreas. A maioria dos engenheiros na empresa que trabalhamos são engenheiros químicos. Algumas outras empresas de outras áreas, talvez, sei lá, tratamento de água, cimento, outras empresas, às vezes pode estar mais... A nossa é muito forte na área da engenharia química, então as pessoas estão nas diversas áreas de matéria-prima, como ela falou, produto, cliente. É tudo isso engenheiro químico que faz. Ele tem que ter o conhecimento, o domínio da cadeia, dos produtos, e aí ele vai buscar as informações com as pessoas específicas das áreas. Existe uma gama enorme de áreas que o engenheiro químico pode atuar. Interessantíssimo. A explicação foi muito clara, assim, de todas as opções de áreas, né, que o engenheiro químico pode atuar. E, de fato, durante a faculdade, né, tem matérias em que a gente acaba fazendo o projeto como um todo, como a Aline comentou, né? Você faz do início ao fim, o que acaba te preparando a ter uma visão sistêmica do todo. Mas eu entendo que é uma profissão que você tem que ter uma especialização, né? O nível de detalhe que você tem que saber na hora de projetar ou ver o detalhe daquele reator ou daquele trocador de calor. Você precisa ter um nível de detalhe até por conta de segurança, né? É uma indústria que requer um nível de especialização alto. Exatamente. Falamos aqui bastante sobre as áreas em que o engenheiro químico pode trabalhar, mas quando a gente fala de indústrias, assim, a gente falou bastante sobre a indústria petroquímica. Quais outras vocês enxergam que o engenheiro químico pode trabalhar? Olha, eu mesmo já fiz estágio. O papel celulose é uma área grande também para engenheiros químicos. A indústria de alimentos, todas requerem engenheiros químicos. As empresas projetistas também tem indústria de cimento, tintas, química fina. Acho que até nuclear também, couro. Aqui no Rio Grande do Sul a gente tem muito na indústria de couro e calçadista também. Eu acho que essas são principais. Depois tem, eventualmente, algumas outras coisas, assim, pipocado, mas que exigem um engenheiro químico. Bacana. Isso é interessante, né? A versatilidade que a gente tem, né? A gama de áreas e de ramos em que a gente pode atuar, né? Falando nessa questão de mercado para engenharia química, o que vocês acham do mercado hoje? Eu lembro que na faculdade me diziam que a indústria química era muito fechada, muito enxuta, difícil de entrar. Vocês têm essa visão também? Ou vocês acham que mudou ao longo dos anos? O mercado não é que ele é muito fechado. O número de engenheiros químicos que se formam sempre ele é menor que algumas engenharias e maior que algumas muito específicas, né? Se eu pegar outras engenharias, como a engenharia civil, a mecânica, essas assim, o número de formandos é muito maior, né? Os 500 que se graduam, realmente o mercado é maior. Mas a gente tem bastante área assim para engenharia química. E o que acontece é que o mercado brasileiro precisa de profissionais qualificados. E às vezes é difícil encontrar. Eu acredito que não é um mercado assim excelente, né, como algumas outras profissões, mas é um mercado que está bom, sim. E parece que tem ciclos também. Parece que há alguns anos está bem complicado o mercado, e daí se sente isso também nas empresas. Parece que existe um gap, às vezes, de profissionais de uma certa faixa etária. E aí, de repente, tem um boom, assim, precisa de vários profissionais. Então, parece que tem alguns ciclos que a gente vive e aí exige mais ou menos engenheiros no mercado de trabalho. Acho que o mais complicado é tu se inserir no mercado, principalmente assim, se for algo mais técnico industrial, porque o primeiro passo é o mais difícil de tu se inserir e depois, para se manter, dependendo da tua área, se tu tem muita oportunidade, tu consegue crescer e mudar de empresa com maior facilidade. Agora, se tu tá numa área em que tu não tem tantas oportunidades, para mim, no caso, a petroquímica aqui no Sul, a gente não tem tantas oportunidades para a gente ir, tem algumas empresas em que a gente poderia trabalhar. Então, para tu poder trocar, tu teria que trocar um pouco da tua experiência, do teu conhecimento, do know-how. Então, tu vai mudar e vai começar meio que não do zero, porque tem muito conhecimento técnico, né? Mas vai começar basicamente do zero, porque tu tem que aprender todo um processo novo e diferente daquilo que tu está acostumado. Tá certo. Comentando sobre a primeira formação, né, que é a graduação, vocês acham que deveria ser mudado algo no ensino das universidades, dos cursos de engenharia química? Eu, particularmente, acredito que sim. A experiência que eu tenho com a minha universidade foi ótima, incrível. Mas na outra TCC eu estava conversando com alguns professores e eu senti falta de duas coisas durante minha graduação. A primeira foi a interação que a universidade deveria ter com outras indústrias, até para capacitar melhor o engenheiro que está se formando e também para
aproximar esse futuro engenheiro com pessoas que já estão no ramo, trabalhando no ramo. Então, senti isso muito. A gente tem uma cadeira de projetos, a maioria das universidades tem uma cadeia de projetos que dura de 6 meses a 1 ano, em que tu tem que desenvolver, né, um projeto do zero, fazer toda a análise comercial, fazer análise de mercado, fazer balanço de massa, balanço energético. Então, assim, isso poderiam, na verdade, o projeto poderia ser menor, fazer cases das indústrias, respeitando o sigilo, respeitando, né, as vontades da indústria, mas a gente poderia estar se aproximando nesse sentido. Acho que seria uma grande valia tanto para a indústria quanto para a universidade. E uma outra coisa que eu senti um pouco, mas aí eu só desenvolvi isso com a maturidade do final da graduação, é que o corpo docente, eu acho que ele deveria ser uma mistura de professores que se dedicaram a sua vida para a docência em si e professores que já tiveram ou têm experiência no mercado profissional. Porque tu vai ter alunos que vão se formar e vão querer virar engenheiros, vão querer ir para as outras áreas, e vão ter alunos que vão querer seguir na docência. Então, acho que o corpo docente de professores tem que efetivamente ter uma mistura para poder trazer isso, essa experiência e conversar isso com os alunos. Eu concordo com o que a Aline falou também. Eu estudei na mesma universidade que a Aline, e na época que eu estudei, né, eu tinha até, sabe, Aline, eu tinha professores que trabalhavam, só que depois a universidade mudou esses conceitos, né, eram pessoas que trabalhavam e davam aula à noite, sei lá, tinha um sistema. Mesmo assim, naquela época não era muito rico a coisa. Então, a gente sai da universidade, do mundo didático, a engenharia química ainda está pobre nesse sentido. A gente sai dali e vai para o mundo real. Cai de paraquedas, né? Assim que eu me formei, trabalhei 3 meses, depois eu fiz um curso de especialização em engenharia petroquímica. E isso que me levou para a área petroquímica. Então, foi um curso de 1 ano e era ministrado por pessoas que eram docentes e outros que eram profissionais da indústria. Então, é uma visão completamente diferente daquela que eu tive na universidade, sabe? Já te aproxima mais da indústria, vê casos reais, sei lá, ele vai te falar de trocadores, ele vai dizer, olha, já aconteceu isso. Se a pessoa tem experiência naquela área, ela vai dizer, isso aqui acontece, isso aqui é real, isso aqui... Então, quando ele te traz casos reais, aquilo te motiva, inclusive, mais. Então, isso faz a gente ter mais interesse, com certeza facilita o aprendizado. Então, eu tive esse curso do SEMPEC, que é o curso de especialização em processamento petroquímico, algumas outras pessoas, outros colegas também fizeram, ou aqui no estado, outros estados, no Rio de Janeiro também tem. E ele é muito bom nesse sentido. Existem outros cursos também que preparam as pessoas, e esses são muito bons porque eles são focados, trazem profissionais do mercado para atuar como docente. Perfeito. Mesmo eu que tive a graduação, né, pela UFRJ, também tive as mesmas percepções que vocês comentaram aqui. Eu acho que acaba nem sendo tanto somente de engenharia química, né? Também os outros cursos possuem essas mesmas características. E eu fico feliz, eu ainda participo de alguns grupos de pessoas que ainda estão na faculdade, né, cursando, e tem gente fazendo trabalho final, assim, de curso focado em uma reestruturação de todas as matérias do curso. Então, acho que já está tendo uma movimentação aí para a gente melhorar a grade, né, curricular. Pensando, então, agora um pouquinho mais na prática, né, saindo da graduação, vocês puderem contar um pouquinho para a gente, um pouco mais de detalhe, o que vocês fazem no dia a dia, se vocês tiverem alguma experiência interessante que vocês tiveram, algum fato marcante que ocorreu. Estou há 3 anos e 6 meses, acho, na empresa. E aí o fato marcante que eu vou trazer é que ano passado eu tive a possibilidade de ir para os Estados Unidos desenvolver um projeto. Foi um programa de desenvolvimento da empresa, então foi bem legal. Eles assim, foi meio que escolheram algumas pessoas, a gente passou por uma seleção, uma pré-seleção, em que a gente deu matches, assim, em alguns projetos que foram lançados por pessoas da companhia como um todo. Aí tinham pessoas da Alemanha, tinham pessoas do México, do Brasil e dos Estados Unidos. E aí eu acabei dando match num projeto que foi nos Estados Unidos, e esse projeto foi simplesmente incrível, tanto profissionalmente quanto pessoalmente, tá? Fiquei 6 meses lá, sozinha, mas foi bem divertido. Eu basicamente ajudei uma equipe de pessoas que estavam desenvolvendo como se fosse um livro de processos. A gente fez o balanço de massa, o balanço energético, a gente desenhou folha de dados de uma tecnologia específica. Então, a gente tinha que montar tudo do zero. A gente não conseguiu concluir o projeto a tempo, então ainda tinham várias outras etapas que eu gostaria de ter participado e a gente não conseguiu.
mas eu participei bem do inicial, que seria fazer, imagina, todo o fluxograma de um processo, fazer os balanços, fazer as folhas de dados, conversar com fornecedores para ver o que tinha no mercado hoje, o que poderia ser substituído, porque é uma tecnologia conhecida. A gente queria ver o que tinha no mercado, o que podia melhorar a eficiência, né? Redução de perdas de matéria-prima, melhorar a eficiência energética do processo. E aí tinha toda outra etapa, que era uma etapa mais voltada à análise de risco e segurança, fazer uma análise, pô, aqui está o teu processo, quais são as falhas, quais são as proteções que tu tem que ter, quais são os procedimentos que tu tem que montar para o pessoal poder operar aquela unidade. Então, foi um projeto bem grande, assim, para mim, né? Tem pouco tempo de empresa, mas foi bem legal. Aprendi a mexer muito em simulador para poder fazer todos esses balanços. E, pessoalmente, assim, cresci. Claro, fiquei 6 meses de forma bem independente. Mudei completamente a minha forma de trabalhar. Eu não tinha... É bem diferente na área de processo, que é a área que a gente trabalha hoje, que a gente tem essas demandas e a gente sabe que as demandas elas devem terminar com um prazo mais específico, determinado e mais urgente. Então, quando eu fui para essa área, eu defini o meu cronograma, o meu horário de trabalho, eu tinha que entender o que era urgência do quê, me organizar com novas pessoas que eu nunca tinha trabalhado, pessoas extremamente experientes e competentes também, então foi bem legal. Acho que essa foi a maior experiência que eu tive até hoje no mercado de trabalho. Ah, incrível, Aline. Com certeza essa experiência, o que você aprendeu nessa experiência, nesse projeto, você conseguiu, na sua volta, né, para o seu dia a dia, trazer os aprendizados e aplicar também na prática. A nossa indústria nessa área, a gente precisa estar sempre se especializando, buscando informações em outros locais. Então, eu fiz um treinamento, um período, foram 52 dias na Argentina, em Bahia Blanca, numa universidade lá, focado em destilação, tudo, porque a unidade de insumos básicos ela tem muita destilação, né? Toda a parte do tratamento da nafta, etc. Foi muito legal. Era uma universidade que tinha muito contato com a indústria, né? Diferente do que a gente comentou daqui, então eram projetos que as indústrias pediam. Já na segunda geração, que a gente chama, que é a empresa que a gente está hoje, tive uma experiência também muito interessante com um projeto, uma planta piloto. O que é a planta piloto? É uma planta que ela reproduz em escala bem menor o nosso processo industrial. E ela tem todas as operações sanitárias, não é muito interessante. Então, eu participei durante uns 2, 3 anos, foi desse projeto desde o início, e o que a gente acabou decidindo na época, a empresa, era fazer essa planta piloto vir em módulos dos Estados Unidos. Tem uma empresa especializada lá que monta, então nós fomos várias vezes para lá. Desse projeto eu participei de várias áreas, desde o processo, a montagem, a avaliação dos equipamentos da planta ali, e ela foi montada nos Estados Unidos, ela vem em 2 módulos, ela chegou no Brasil, nós montamos aqui, fizemos todo o comissionamento, partida junto com a operação, então foi uma experiência muito legal, e aí envolve tudo, todas as etapas de projeto, folha de dados, tudo que ele falou, livro de projeto, conhecer, e daí tu vê o primeiro produto sendo produzido ali, então isso é muito legal, quase como uma partida de planta industrial também requer toda uma preparação, né? Bacana. Para finalizar esse papo de especialistas, vocês comentaram um pouquinho sobre algumas especializações e tal, mas para finalizar, vocês têm alguma dica em termos de qualificação profissional? O que os nossos ouvintes que já atuam ou querem atuar na área podem fazer para se sentirem melhor preparadas para o mercado? Eu, particularmente, acho que a bola da vez é o digital e a indústria 4.0, né? A gente está falando bastante disso nesse último ano, nesses 2 últimos anos. Então, eu acho que se a pessoa se interessa ou tem interesse, essa coisa do Big Data e da ciência de dados é instigante, eu acho que é um excelente viés que a pessoa pode tomar para fazer uma especialização, tá? Principalmente porque eu noto que as empresas hoje, por não terem essa pessoa capacitada no processo e na ciência de dados, ela tem que contratar duas pessoas para executar um trabalho em conjunto. Então, se tu tem um conhecimento do processo e tu vai lá e tu busca esse conhecimento para fazer essa transformação digital, tu vai ser uma pessoa-chave nesse mundo de transformação. Eu não sou tão ligada à transformação digital, pouquíssimo sou super da mídia, então, assim, eu busco a outra área, né? Eu sou bem mais técnica, procuro me desenvolver, né, mais tecnicamente.
Então, o que eu acho que, assim, que eu sigo para mim como um conselho meu mesmo é assim, tenta identificar aquilo que a tua empresa precisa ou aquilo que a tua equipe está precisando naquele momento, naquele projeto, te capacita naquilo e faz aquilo virar tua força. Ao momento que aquilo lá virar tua força e sendo uma necessidade para aquele momento, para tua empresa, cara, tu vai se destacar, tá? Eu gosto muito de modelagem e simulação, então eu venho me capacitando nisso ao longo do tempo. Esse projeto que eu fiz foi super ligado nisso. A empresa agora, com esse tempo de pandemia, está possibilitando muito esse tipo de capacitação de forma mais virtual, então isso eu estou buscando e estou galgando com o tempo, né? Então acho que é isso. Indo agora para o quadro do Mulher no Comando. Suzana, você já tem um tempo de carreira um pouquinho maior, uma carreira mais consolidada. Você acredita que enfrentou desafios pelo fato de ser mulher durante essa caminhada? Olha, eu vou dizer que o desafio é constante. A gente tem que estar sempre no sentido de sempre mostrar que a gente tem potencial, né? Infelizmente, a sociedade ainda tem essa cultura que a mulher em todas as áreas, ela tem que mostrar competência para ser valorizada. Mas isso, para mim, aconteceu de forma muito natural. Para mim, no início da carreira era difícil, assim, tinha muito pouca engenheira química mulher, né? Então, a gente trabalha num mundo bastante masculino, vamos dizer assim. Vejo hoje, nós somos uma equipe com 4 mulheres. A forma da gente conversar e agir é um pouquinho diferente. Mas no momento em que tu tem o potencial, que tu tá ali para trabalhar e que tu mostra o teu trabalho, as pessoas passam a te respeitar e te valorizar por isso, né? Claro que para os homens também é a mesma coisa, mas a gente ainda tem essa cultura no Brasil de que a mulher ainda tem que provar que ela é competente, que ela tem condições, que ela está ali para entregar. Mas isso é uma coisa que vai aos pouquinhos. A indústria que a gente trabalha é uma indústria que exige bastante, então exige um tempo para te capacitar nessa jornada. Eu acho que no dia a dia a gente tem que estar mostrando isso. Eu acredito nisso também. Assim, acredito que é só mostrando o quanto a gente é competente e capaz lá na frente de trabalho que a gente vai conquistar o nosso lugar. Acho que existe uma diferença, né, na questão de relacionamento, assim, interpessoal. Como é que tu vai se relacionar com outras colegas de trabalho mulheres? Como é que tu se relaciona com colegas de trabalho homens? Mas eu acho que não tem esse botãozinho de liga e desliga, né? Vamos mudar o mindset das pessoas e agora é todo mundo igual, a gente vai se tratar igual. Não existe isso. A gente vem vendo, até nossa empresa trabalha muito nisso, no que está no nosso inconsciente, né? Naquilo que a gente fala e aquilo que a gente pensa e naquilo que a gente reproduz. A gente pode não ser pessoa racista, a gente pode dizer que a gente é uma pessoa justa, igual, que quer tratar as pessoas iguais, mas no momento em que tu conversa, daqui a pouco tu solta uma piadinha, tu solta uma expressão, que aquilo está no teu consciente, tu nunca se questionou se aquilo vai machucar alguém, se vem machucando as pessoas. É um sentimento e é uma noção que a gente vai criando com o tempo. É mais difícil em pessoas com mais experiência e idade. E é mais fácil porque a gente está vivendo esse boom de transformação, de diversidade, de igualdade. Então, para nós, pode ser um pouco mais fácil de se dar conta e mudar esse mindset. Mas eu acho que é um ambiente, por ser um ambiente masculino, é um ambiente um pouco mais difícil de trabalhar, mas ele não deve nunca, em nenhum momento, ser desestimulante para uma pessoa querer entrar no mercado de trabalho, assim. Não é, realmente, o que a Aline falou, eu não tinha ninguém na época, assim, tinha uma amiga da minha geração que estudou comigo e tal, mas estava em outra área, muito distante, então aquela coisa do dia a dia, de ter alguém para tu, assim, falar de trabalho, mas, olha, exatamente aconteceu isso nessa situação, não é a mesma coisa, né, então mudou muito, e hoje, para mim, elas são novas, a Aline é mais nova, mas às vezes eu vou ter que ir lá me desabafar com a Aline, sabe, então isso é muito legal. E as pessoas tendem a dizer que as mulheres não se ajudam. Pelo contrário, as mulheres se ajudam muito, muito, muito. Isso, assim, eu aprendi na minha vida, na minha carreira. É o contrário. As mulheres se ajudam mesmo, de verdade. Perfeito. Eu acho que o que nos dá mais esperança é ver que está mudando, né? Que Mudou. Cada vez mais, como você comentou, né? Não é a empresa que vai fazer por você. Claro, a gente tem que ter autoconfiança e mostrar nossa capacidade, nossos resultados. Mas é legal também ver esse movimento que as empresas estão começando a ter, né? De diversidade, dos grupos de afinidade. De respeito, claro. Totalmente. Tá? Então, de respeito. Perfeito. Então é bom ver que isso está mudando, né?
E, como você comentou, temos que ser unidas, dar dicas, né? Se a gente já passou por experiências Isso. e já aprendemos, temos que passar para quem está chegando. Então, ela me dá muitas dicas com relação a isso. Momentos em que eu tenho que me posicionar também de uma forma mais séria, de uma forma mais light. Porque, assim, a gente tem que... Algumas coisas a gente deixa passar no dia a dia, porque a gente entende que não é uma chave que a gente troca e as pessoas mudam a cabeça delas, né? Mas nem tudo a gente pode deixar passar, porque a gente tem que entender até que ponto alguma coisa é brincadeira e até que ponto aquilo pode estar denegrindo a imagem de alguém ou denegrindo o sentimento de alguém. Então, esses detalhes, assim, ou eu deixo relevar muito, ou sou do 8 a 80, né? Sou muito estressada, ou sou muito sangue doce. Então, a gente tá, eu pelo menos acho que estou moldando isso um pouco mais, assim. Mas eu acho que a gente só aprende na prática. Ah, legal. Obrigada pelas dicas. Começando agora o quadro Isso a Mídia Não Mostra. Suzana e Aline, a gente sabe que a rotina de vocês não é nada simples. Se vocês puderem contar um pouquinho pra gente como que é a vida de vocês fora o ambiente de trabalho, como que vocês fazem para equilibrar a vida pessoal e profissional, e se vocês acham que é possível atingir esse equilíbrio. Olha, equilíbrio é relativo, cada um tem um conceito de equilíbrio, né? Eu sempre busquei para minha vida, desde que eu comecei a estudar, e eu sabia que eu queria ir trabalhar, e decidir pela engenharia química. Eu acho que sempre é importante a gente deixar claro para o parceiro, claro que aquilo que ela espera na vida, não é assim, olha, eu vou trabalhar e tchau. Não, eu tenho a minha profissão, tal, isso é importante para mim, eu preciso ter as viagens, então isso passa por essa, vamos dizer assim, uma combinação, né? Um entendimento, uma confiança. Se você tem uma pessoa que é um parceiro, uma parceira, não importa. A família também tem que entender isso. Se tu queres na carreira, desenvolvimento na carreira, que aquilo ali vai, em alguns momentos, penalizar, é importante isso estar colocado. Eu tenho 2 filhos, como eu falei, desde pequenininhos. Engraçado, sei lá. Eles eram pequenininhos e eu nunca escondi que eu ia sair para trabalhar. Eu sempre dizia para eles assim, a mãe está indo trabalhar, é legal, um dia vocês vão trabalhar, vocês vão trabalhar numa coisa que gosta. Sempre, eu nunca escondi. Então, às vezes eu escuto pessoas que dizem, tem que sair escondido de casa para o meu filho não ver. Nunca eu fiz isso, porque eu sempre fui mostrando para eles que eu trabalhava, que era importante, e que um dia eles iam trabalhar, que é importante porque no trabalho eu era reconhecida, porque no trabalho eu fazia coisas que eu sabia fazer para desenvolver, para, né, explicar na forma infantil para eles. A minha família sempre também, toda a minha família. Então, isso assim, não é uma coisa assim, agora eu vou começar a trabalhar, você tem preparando isso, esse equilíbrio na tua vida, desde o momento em que tu te sai do colégio, vai para a universidade, vai te preparando, o teu entorno tu vai preparando. Por outro lado, o nosso ritmo, nosso dia a dia é bem puxado. A gente trabalha num local que é retirado da cidade, tem um deslocamento enorme, faz parte da tua vida esse deslocamento. Eu tenho pouco tempo para o tempo que tiver disponível para a tua vida pessoal, para fazer um exercício, um curso, ou para brincar com teus filhos, ou para sair com teu parceiro, tua parceira, sei lá. A minha forma é assim. Então, para nós é puxado, é bastante puxado, sim, mas eu acho que vale a pena. Eu acho que isso que tu comentou, Su, você define a carreira que você quer seguir, né? E no momento que tu começa a definir a carreira, tu tem que começar a entender e se preparar, como a Suzana falou, como aquilo vai impactar na tua vida. E primeiro, assim, definir o quanto o profissional e o pessoal vão impactar em cada etapa, eu diria assim, porque não dá para dizer que a gente agora entra no mercado de trabalho e que a gente quer dedicar 50% do nosso tempo para a vida pessoal e 50% para o profissional, porque primeiro que isso não existe, né? Vou dizer, vou passar lá dos tempos de X horas acordar, vou passar trabalhando e o resto vou passar na família, com os amigos, não existe. Então, o equilíbrio profissional, eu tentei por algum tempo entender o que é o equilíbrio profissional, né? Tentar chegar nesse, não, vou trabalhar só no horário comercial, depois vou vir para casa, fazer minhas coisas, que daí vai dar tudo certo, eu vou estar bem descansada para outro dia, relaxada. Cara, eu até hoje não consegui chegar nesse equilíbrio, eu acho que não existe como a mídia nos faça. Entendi que o equilíbrio, assim, ele tem lá 100%. Cada etapa da tua vida tu pode ir mudando, o quanto
tu vai dedicar daquele teu tempo para o teu profissional e quanto vai dedicar para o teu pessoal. Por exemplo, eu hoje estou numa etapa de desenvolvimento, de crescimento. Então, eu dedico 70% do meu tempo para crescimento profissional e os outros 30% para o pessoal. Mas daqui a 5 anos isso pode mudar completamente, os valores se inverter. Só que uma coisa que, assim, que eu acho que a gente tem que definir, se preparar, é exatamente o que a Suzana falou. Pô, eu quero seguir uma vida técnica, quero seguir uma vida mais gerencial, de mais, né, movimento, de viagens. Tu tem que entender isso e como isso vai afetar a tua vida pessoal e estar preparada para isso. Eu acho que realmente tu precisa seguir esse teu sonho, tem que preparar teu parceiro, tem que preparar teus filhos, para isso não depois te frustrar no futuro, né? Tu não te frustrar profissionalmente, para tu deixar de fazer as coisas e também não frustrar essa relação que tu vai ter com as pessoas que vão dividir o teu caminho contigo. Então, isso tem que ser muito bem pensado e muito bem preparado. E é uma equação muito complicada, porque no momento que tu tem outra pessoa para dividir, a pessoa não tem os mesmos sonhos que você. E aí você começa assim, tá, mas eu quero ficar nesse estado aqui. A pessoa, mas eu quero viajar para aquele país lá. E aí, como é que tu começa a moldar? O quanto cada um vai liberar um espaço na sua agenda para poder fazer a vida andar, né? E olhando para trás, assim, da carreira de vocês ou da vida de vocês, tem algum ponto que vocês mudariam? Olha, de carreira não, eu digo que não. E tudo é aquele velho ditado, né? Eu só sou quem eu sou hoje porque eu vivi tudo que eu vivi. Então, mudar, não sei, não mudaria. Eu não mudaria nada. Eu acho que a gente aprende com os erros, né? A gente leva, às vezes, umas sacudidas na vida, cai uns tombos. E se a gente consegue se recuperar disso, nossa, aquilo ali é um fortalecimento. Não me arrependo de ter feito engenharia química, até o momento, não mudaria também, não sairia do ramo da engenharia, não iria fazer direito, não iria fazer nada contra os cursos também, mas eu sou apaixonada pela engenharia como um todo. Elétrica eu não conseguiria, não consigo raciocinar com um engenheiro eletricista de jeito nenhum, mas acho que faria engenharia mecânica, é uma vontade que ainda tenho, até tentei iniciar uma segunda graduação. Mudaram muitas coisas no meio do caminho e agora vou buscar esse curso de especialização mais voltado em engenharia química, mas acho que um dia ainda vou fazer a minha tão esperada engenharia mecânica, acho que vai ser bem legal. Ah, interessante. Não sabia dessa sua vontade, Aline, seu desejo. Eu gosto de entender máquinas, eu tô louca pra começar a Aline tem potencial para isso. Ela tem uma... Com certeza. Bom, e para finalizar, tá chegando quase ao fim a nossa conversa. Vocês têm um lema de vida, algo que as inspiram, onde vocês querem chegar? O meu lema de vida, assim, o que sempre me leva para frente, vamos dizer, é aquilo que eu falei um pouco lá atrás, a minha visão de mundo. Eu acho que a gente está aqui nesse mundo para entregar alguma coisa. A gente não tá, eu não estou aqui para ser feliz só. Claro que não é para ser infeliz, mas a gente não está aqui no mundo por acaso só para ser feliz e deu. A gente está aqui para fazer um papel nesse mundo. Então, meu lema eu tenho que deixar alguma coisa, algum recado, alguma coisa positiva para o mundo. É isso que eu espero. Eu tenho um lema que é meio clichê, que eu sigo, e tem um lema que, na verdade, faz pouco tempo que eu tenho ele, eu li numa rua de Porto Alegre, e eu mudei um pouquinho para se adaptar ao meu momento de vida. O lema clichê é que a felicidade depende basicamente, única e exclusivamente de você. Então, se você, assim como quando a gente tem sucesso, a gente acha que o mérito é nosso, quando a gente erra e fracassa, a gente tem que entender que a culpa também é nossa e não dos outros, e não que o mundo conspira contra nós. Tá? E a segunda é uma frase que eu li numa rua uma vez e achei bem legal, mudei ela um pouquinho, que é que não basta somente ajeitar seu jardim, precisas correr atrás das borboletas também. Tem que... A gente está falando de oportunidade também, assim, então, oportunidade para mim, ela é uma combinação de 2 fatores. Os riscos que você assume e o quanto esforço você desempenhou. Então, a oportunidade, ela, claro, né, tirando a questão do social e questão, né, de dinheiro e tal, assim, no teu dia a dia, as oportunidades, elas vão ser geradas pela combinação desses 2 fatores, né? O quão disposto você está para assumir os riscos e o quanto determinado e esforçado você desempenhou suas funções até o momento. Muito obrigada pelo papo maravilhoso. Vocês têm a minha admiração, as duas. Foi uma honra tê-las compartilhando tudo isso conosco. Eu desejo ainda mais sucesso na carreira de vocês e na vida também. Muito obrigada. Sucesso para nós.
todas. Nós é que agradecemos, ficamos muito felizes. Eu fico muito feliz de cada vez mais ter mulheres na engenharia química, ou engenharia em geral, porque esse equilíbrio é muito bom. Gostou da conversa? Compartilha nosso podcast e faz esse conteúdo chegar em quem precisa ouvir. Ele está disponível nas plataformas de streaming e no nosso site oficial deixelacontar.com. Além disso, acompanhe a gente lá na nossa página do Instagram, @deixelacontar, onde você poderá ficar ainda mais por dentro das nossas novidades e atualidades. Muito obrigada, até o próximo episódio e Deixa Ela Contar!